Gálatas capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que foi exposto Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para participá-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muito, mas ao seu descendente, dando a entender que se referisse a um só, que é Cristo. Digo, porém, isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não depende da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo nenhum, pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A Escritura, porém, encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Dessa forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.